Eu queria botar um guaxinim no contrato, ninguém quis. Isso você foi uma exigência que ninguém aceitou. Ainda vou tentar no que vem. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos, que estamos nós dois aqui mais uma vez, Carlos Ruas. Oi, Carlos Ruas, Emílio Garcia. quando você cutuca o nariz, Emílio. cresce mais o pelo do seu dedão do pé. Quando eu cutuco mais o meu nariz, Isso, eu tô inventando cresce isso mais agora. o meu dedão do pé. Não, o pelo... Sabe aquele pelo? Sabe, Do tem dedão o do dedão, pé. tem o dedão, aí sabe essa parte aqui do Eu dedão não do pé? tenho pelo no dedão do É pé. que você não cutuca o nariz. É que eu não tenho tantos pelos no corpo. É verdade. Você é glabro. É. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante aqui nos Três Elementos e muito importante para a ciência. Esclarecer para a população em geral uma coisa que para mim é pouco explicada. Isso. Sabe por que a gente se motivou para fazer para esse vídeo? Porque essa semana, em mais uma declaração extremamente polêmica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, junto com o seu secretário de saúde, fez uma declaração que não tem base científica e provavelmente não tem correlação entre uma coisa e outra. Então vamos explicar o que é isso? Vamos explicar o que é isso, mas depois a gente vai falar disso com detalhe. Tá. Mas o que ele fala é que existe uma relação entre o aumento entre o número de casos de autismo e o consumo de Tilenol, ou paracetamol, ou... Ambos aumentaram juntos, Ambos assim, aumentaram no gráfico, juntos, né? exato. Se você olha para o gráfico, os dois aumentam. E aí você, ser humano, olha isso, fala, opa, olha aí. Uma coisa explica a outra. Olha aí, tem Perfeito. uma correlação aí. Exato. Então assim, deixa eu contar, segura aí, gente, vou contar A uma gente historinha. vai falar desse caso no final. É, mas segura aí que eu vou contar uma historinha, história boa. Eu tenho um vô. Não, você tem dois. Agora eu só tenho um. Não, tudo bem. Mas você teve dois. Já tive dois. É. Esse meu vô, ele tem um irmão em Portugal. Uhum. E eles ficaram anos sem se ver. Porque um veio para o Brasil, outro ficou em Portugal, eles estão com 90 anos cada um. E a gente fez o reencontro dos irmãos. Daria para fazer um quadro Daria, só para contar as histórias do dessa viagem. reencontro dos irmãos. O irmão que foi para o Brasil, o outro, o Fantástico ia adorar isso. Pois bem. Só uma coisa que eu queria falar aqui. Ah, Três Elementos estava começando. E o Carlos Ruas tirou um mês de férias para levar o vô dele para Portugal. para Só levar isso. o vovô para Portugal para rever seu irmão. Nos Então a abandonou. gente gastou grana para poder fazer os dois velhos se Isso, reencontrar. Perfeito. E os dois velhos já estão bem debilitados. Bem velho. 90 anos. E vilarejo português é ladeira, de paralelepípedo. Sobe, desce, sobe, desce. Meu avô com 90 anos ficou preocupado, porque a perna dele já não tem essa força. E aí, o que ele fez? E ele está um pouco sobrepeso também, com 90 anos. O que ele fez? Eu ensinei ele a mexer no Facebook tem muito tempo já, quando o Facebook era a rede principal. Não sei se eu fiz uma boa coisa hoje. Talvez não tenha sido uma boa escolha. Ele não tem filtro nenhum, ele não é da geração que criou filtro na internet. E aí ele aparece semanas antes da viagem, ele preocupado, porque ele tinha que emagrecer para poder ajudar, fortalecer, subir ladeira. Ele tinha que emagrecer. E aí ele aparece com uma pulseira. E eu falei, vovô, que pulseira é essa? E meu avô disse, meu netinho, essa é a pulseira do emagrecimento. Perfeito. Perfeito. Vou querer 3. Gente, isso é um chorume que não chega na nossa bolha, mas chega na bolha do meu avô. Porque ele fica clicando nessas coisas e vai aparecendo umas coisas absurdas que nunca vai aparecer no nosso feed. Porque o algoritmo fala, não, vocês não caem nisso, vocês não consomem isso, mas esse público consome. E meu avô comprou pelo Facebook, porque apareceu no feed dele do Facebook, a pulseira do emagrecimento. Aí eu falei, tá bom. E eu sacaneei, brinquei, ele também brincou, né? Mas vai que. Sempre tem, vai que na dúvida, né? E parecia que ele tava brincando também com a coisa, né? Mas tudo bem. Mas tava usando a pulseira. Mas tava usando a pulseira. Fomos para Portugal. Em Portugal, um vô que era sedentário Andou mais que o homem do pão. subiu ladeira, desceu ladeira, levamos ele até o limite do seu corpo, ele suava, chegava no meio da ladeira, ele falava, não, calma, espera um pouquinho. A gente, não, tudo bem, vô, a gente espera Sem o tempo pressa. que for, seu irmão mora lá em cima, a gente chega, uma hora a gente chega lá. Esperou o senhor 40 anos, o que são mais 10 minutos? E 20 dias abusando das articulações, da cartilagem que ele já quase não tinha mais, e sobe, desce, bota o velho pra suar, e o velho não aguenta mais, mas pelo meu irmão, Atena, e ele vai. E 20 dias se passaram,
todos os dias, levando o corpo dele ao limite de exercício. Senhoras e senhores que estão nos assistindo neste momento, o que aconteceu com meu avô depois de 20 dias? Emagreceu. Emílio, ele emagreceu. É lógico. E senhoras e senhores... O que dava 500 passos por dia estava dando 5.000. Exatamente. Aí ele emagreceu. O que aconteceu? Qual foi a conclusão? Qual foi a conclusão que meu avô teve nesse dia? Pulseirinha. Não é que essa pulseira funciona mesmo? Perfeito. Lógico. Devia ter comprado 3, estão falando. Senhoras e senhores, eu encerro esse caso dizendo, o ser humano, ele é muito falho em fazer correlações. Não, aqui é uma coisa super importante que eu preciso te explicar, que é a primeira explicação. Isso é uma relação. Isso é uma relação. Uma correlação é uma ferramenta estatística. É por isso que nós temos um biólogo aqui para me ajudar nisso. Mas a relação que meu avô fez foi... Eu usei a pulseira no emagrecimento, porque me prometeram que ela emagrecia. Perfeito. O que ocorreu no dia seguinte? Eu emagreci. Conclusão, logo, o que fez eu emagrecer foi a pulseira. Eu tô falando essa história porque para vocês é lógico isso, né? Claro que não foi a pulseira. Mas neste momento você pode estar sendo vítima disso. Porque é muito fácil a gente se enganar. Isso. Então é muito comum a gente relacionar duas coisas que ocorreram juntas e falar, olha, eu acho que uma causou a outra. E isso explica um pouco o conceito que a gente quer trazer hoje, porque muitos divulgadores científicos falam, gente, pelo amor de Deus, correlação não é causa. Isso, perfeito. Só porque duas coisas estão correlacionadas não quer dizer que uma causou a outra. Mas às vezes é difícil entender esse conceito. Eu até quando ouvia muito isso, eu falava, não, tudo bem. As pessoas falam, gente, correlação não é causa. E continua falando. Mas eu ficava assim, gente, mas o que é correlação não é causa? Me explica o que é correlação não é causa. Eu acho que esse exemplo agora que eu dei para vocês do meu vovô exemplifica bem correlação não é causa. Mas agora meu amigo Emílio falou que isso é uma relação, não é uma correlação. Agora já estou confuso de novo. Não, você não está confuso. É que assim, é uma questão de termo. Meninos, vocês viram? O quê? O quê, Camilinha? Eu não vi nada. Eu acho que eu vi, mas fala o que você viu que eu falo que eu acho que eu vi. Coisa nova da Lura. A Lura trazendo mais curso de graça para as pessoas. De graça, Carlos Ruas. É impressionante. De novo, uma parceria entre a Lura e o Google para você aprender um monte de ferramentas de IA diferentes para resolver os seus projetos em mais uma imersão Alura. Ok. Você vai fazer a inscrição no link que está aqui embaixo e você vai aprender a usar o Gemini, Google Workplace. Workspace. Peraí. Workspace. Ok. Você vai aprender N8N. Você vai aprender um monte de ferramentas muito legais para melhorar a sua produtividade. Canva. Ajudar com a sua criatividade, Carlos. Sim. Produtividade, criatividade, tudo isso pagando um total de R$0. Como assim? Você vai se inscrever aqui embaixo. Você vai fazer um curso da Alura de graça. Uma imersão da Alura de graça em parceria com o Google. R$0. Eu sabia da parceria, mas não sabia que era... R$0 e você ganha um certificado ainda que acaba o seu curso. É, tentador. Sedutor. Gostei. De graça. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. De graça, até injeção na testa ou só imersão da Alura? Eu acho que eu prefiro a imersão da Alura. Fácil, querido, fácil. Então tá bom. Então se você não quer tomar uma injeção na sua testa, clica no link que tá aqui embaixo, se inscreve e volta pro vídeo que tá legal demais. E repasse para 10 pessoas. Exatamente. Senão alguém vai entrar no seu quarto hoje à meia-noite e vai te dar uma injeção na testa. Perfeito. É isso. E pode voltar pro seu vídeo que tá legal, tenho certeza. É corrente, lembra disso? Lembro, claro. Funcionava. Não tinha nem IA na época. Então, o que seu avô estava tentando fazer? Na cabeça dele, ou você mesmo está tentando fazer? Você está tentando relacionar um fenômeno, que é a perda de peso, a uma causa, que no caso dele era o uso da pulseira. Sim. E a sua explicação, que é uma explicação inclusive mais simples, é porque ele fez mais exercício. Sim. Ele comeu diferente. Então, geralmente, quando a gente está viajando, a gente belisca menos, a gente para mais pontualmente para comer, e ele andou mais. Então, você tem essa explicação explicando aquele fenômeno que está acontecendo. Perfeito. Relacionado àquela causa, certo? Por que não é, a gente não pode falar, no caso do seu avô, especificamente de correlação? Porque correlação é uma ferramenta estatística. É gráfico. É um gráfico. O resultado de uma correlação é um gráfico. Tá. Mas
A correlação é uma fórmula estatística Aham. que vai tentar explicar matematicamente se um dado explica o outro dado. Ok. Certo? Então, sim. por exemplo, a gente pode pegar o número de passos, perda de peso, Uhum. e tentar relacionar se o número de passos explica a perda de peso. Tipo, quantas. Ah, ok. Então eu vou pegar vários dados mostrando diferentes números de passos que você deu e vou pegar e tentar relacionar isso à perda de E aí peso. você cria um gráfico E aí eu crio um mostrando. gráfico. Nesses 20 dias, ele andou tanto Isso. e emagreceu tanto. Comparando a 20 dias antes, Perfeito. quando ele tava deu sedentário, menos passos, isso. quando deu menos passos, a Legal. taxa de passos e a taxa de emagrecimento. Aí você vai Legal. ver uma diferença É isso. e vai ver que a taxa de... Quanto mais ele anda, mais ele perde Que peso. a taxa de passos explica a perda de peso. Ok. Certo? Por E aí isso que cê- essa é uma ferramenta estatística. E aí você pode fazer também a estatística dele usando a pulseira, 20 dias dele usando a pulseira. E 20 dias ele usando a pulseira em casa Aham. e 20 dias dele usando e 20 dias dele usando a pulseira na viagem. E vai ver que... Não, e o dado vai ser o mesmo. Sim. Porque ele vai perder peso de qualquer jeito. Uhum. Só que aí tem uma outra parte importante da história que é, então tá bom. Então o que a gente deveria fazer para montar esse experimento do seu vô? Ou, na verdade, o que a gente deveria fazer para montar um experimento para explicar passos em idosos? Ou pulseira em idosos, certo? Eu vou pegar o seu vô, Tá. eu vou deixar ele parado em casa com pulseira, Tá com 90 anos, pega com carinho. vários velhos de 90 anos, Uhum. certo? Tá, Parado em casa com pulseira, parado em casa sem pulseira. tá. Andando com pulseira e andando sem E é o pulseira. gráfico, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, vai Perfeito. fazendo a escadinha. Exato. E aí o que eu vou fazer é comparar esses dois, com e sem pulseira. Aham. Se o dado com e sem pulseira for o mesmo, o que explica é o passo. Faz sentido o que eu tô dizendo? Repete-se o Então dado. vamos lá de novo, ó. Não é que eu me distraí. Eu peguei o seu avô Ah. e fiz Com a carinho. viagem com pulseira, Tá, a viagem sem pulseira. sim, Nas duas viagens ele andou a mesma coisa. sim. Se com pulseira ele perde mais peso do que sem pulseira, é a pulseira que explica. Uhum. Se com pulseira ele perde o mesmo peso que ele perde sem pulseira, são os passos que explicam. Uhum. Mas tem uma outra coisa importante dessa história que é determinar se a pergunta que você está fazendo faz sentido ou não. Então, por exemplo, eu vou falar assim, ó, o avô do Ruas perdeu peso porque durante a viagem na China o número de trens andando aumentou. Pode ser que a hora que eu pego esse dado e tento relacionar esses dados, eu acho uma correlação. Mas não quer dizer que uma coisa causou a outra. A pergunta é de biologia. Por que o número de trens andando aumentou a quantidade de peso que você perdeu? E aí a gente volta no início do vídeo que você está assistindo, que é um dos argumentos que usaram para associar Tilenol ao autismo é que Isso. taxas de autismo aumentaram e taxas de consumo de Tilenol aumentaram. Exato. E aí eles fizeram uma correlação. Logo, uma coisa causa a outra. Porque a hora que você olha para os gráficos, eles são praticamente sobrepostos. Tá bonitinho, mesmo. Eles um são junto com o outro. bonitinhos. Isso. Uhum. Só que aí tem um monte de coisa que você tem que perguntar. A Sim. primeira pergunta que você tem que fazer... Isso não quer dizer que você já pode chegar a uma conclusão Não. a partir daí. E aí tem algumas coisas que a gente tem que considerar nessa história. A primeira é que os dados que foram usados para isso, eles são observacionais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu olhei para um fenômeno acontecendo na natureza e descrevi esse fenômeno. Os caras estão descrevendo o fenômeno. Segundo o método científico, até onde eu sei, essa é a primeira etapa, né? Essa é a primeira etapa. Você está observando um fenômeno. De 6, 7 etapas até chegarmos a uma conclusão confiável, essa é a primeira. Isso. E isso é super comum em ciência, tá? Uhum. Então, o que esses pesquisadores fizeram não tem erro nenhum. Eles olharam para um fenômeno e descreveram esse fenômeno. Tá. Você fala assim, ó, o consumo de Tilenol em grávidas aumentou e o número de casos de autismo aumentou. Isso é uma descrição da realidade, certo? Ok, certo. E isso é um fato. Sim, Então, isso sim, aconteceu. Isso está evidente. Só que isso gera uma pergunta. Será que existe uma relação entre Tilenol e os casos de autismo? E aí você precisa pensar em outras formas de medir isso. para testar Exato. isso. E aí tem algumas coisas nessa história que você já pode se perguntar antes. Se o número de uso de Tilenol aumentou em grávidas, eu tenho a explicação 1, que é Tilenol causa autismo. Uhum. Eu tenho a explicação 2, e aí eu vou te colocar essa explicação agora para você, Ruas. Uhum. Por que pessoas tomam Tilenol?
Porque elas estão com dor ou com febre, certo? Certo. Então eu posso falar para você assim, ó, dor causa autismo. Explica bem o fenômeno também? Porque se tem mais mulheres tomando Tilenol, é porque elas estão sentindo mais dor. Aham. Então o que causa autismo nas crianças é dor. Você consegue fazer um gráfico assim, mulheres grávidas que têm aumento de dor nas mulheres grávidas e aumento de autismo na e fazer uma sociedade. correlação de dor ligada ao autismo. Ou eu posso falar assim, ó, mulheres que têm febre durante a gravidez causam autismo na criança. Isso também explica com o mesmo dado, não explica? Sim. Então, a hora que você pega e fala assim, ó, aumentou o consumo de Tilenol e aumentou o número de casos de autismo, você está forçando uma explicação a partir de uma correlação que é real. Uhum. A hora que você coloca isso no gráfico, isso é real. Só que a explicação Tilenol-autismo não é boa o suficiente se você não fizer próximos passos do método científico. Você não pode chegar a nenhuma conclusão. Não, você só pode falar, Entendi. aumentou o Tilenol, aumentou o número de casos de autismo. Uhum. E aí você tem dois mecanismos para fazer. Ou você pega um experimento que existe, Uhum. que testa se Tilenol causa autismo, Uhum. ou você tenta entender, que é o que eu fiz lá no Blá Blá e vou fazer aqui para você agora, por que o número de casos de autismo aumentou. Porque os diagnósticos aumentaram e a gente botou mais gente no espectro, porque a gente entende mais agora como a coisa funciona, criamos um espectro, então tem muita coisa que não era autismo antes, que hoje é considerado autismo. Exato, essa explicação por si só explica o número de casos de aumento não de é autismo. Que teve mais gente que nasceu com autismo, é que descobriu-se mais gente que não era diagnosticado como autismo e olha... É autismo. Porque no final das contas, eu vou te falar uma coisa que a gente repete aqui nos 3 elementos direto. Eu vou falar a frase e eu já te explico por quê. Autismo não existe. Calma. Ok. Autismo é uma caixinha que a gente cria para colocar uma determinada forma de comportamento humano. Concorda? Uhum. Eu determino o que é autismo. Eu, humanidade, não eu, Emílio. Nós, humanidade, criamos uma caixinha e falamos, olha, se você se comporta desse jeito, você é autista, certo? Uhum, certo. O que aconteceu a partir dos anos 90, a partir dos anos 2000, é isso que você explicou. O jeito que eu defino que é uma pessoa autista mudou, a caixinha ampliou. Sim. A nomenclatura, né? Como é que fala, né? Tipo, tem várias síndromes que antes era considerado síndrome, que eles falaram, não, apaga essas síndromes, é tudo autismo em níveis diferentes. Perfeito. E aí vai aumentar o número de autistas do planeta. Exatamente. E aí acontece um outro fenômeno que é bem curioso, que é o seguinte. Imagina o seguinte. Autista, lá na década de 80, quando eu era criança, quando você era criança, era aquela pessoa não verbal, que não olha no olho, que tem uma série de dificuldades no desenvolvimento, certo? É que nem falar, desculpa, é que nem falar assim, antigamente não tinha depressão. Depressão Isso. é uma coisa atual. Não, porque hoje a gente tem diagnóstico do que é depressão. É exatamente isso. Porque... Mas o meu avô que ficava no boteco enchendo a cara, triste o dia inteiro, não, ele não era depressivo. Era tristeza. Era tristeza. A depressão do passado o nome era melancolia. Exato. Ele estava muito melancólica. Exato. E aí, hoje a gente chama isso de depressão. Inclusive, melancolia era uma característica exclusiva de mulheres que era extremamente preconceituosa. Pois é, e vai fazer um gráfico hoje, tipo, depressão... Tilenol. De 200 anos atrás, o aumento da depressão hoje. Exato. Né? O quanto o diagnóstico influencia nisso. E muito provavelmente é porque a gente redefiniu o que é depressão. E bota o aumento também da criação do videogame. Também, o uso de videogame a criação do videogame é dos anos 80 pra cá e cresceu pra caramba. Número de jogos publicados por ano. Eu aposto que deve ser parecido, deve ter uma correlação gráfica entre aumento de depressão dos anos 80 pra cá e o aumento de videogames. Com certeza. E você sabe o que os caras falam? Porque aumentou de qualquer forma, foi criado. E o argumento dos caras é esse. Antes não tinha autismo. Aí que eu chego, a conclusão falsa, né? Videogames causam depressão. É isso. E aí eu crio uma teoria da conspiração. E uma outra coisa que está acontecendo em relação ao autismo é assim, ó, lá na década de 80, uma pessoa autista tinha certas características muito bem definidas. Então é aquela criança que não olha no olho, que não fala, que é agressiva, que isso, que aquilo, certo? Uhum. Então aquele menino estranho que tinha na sua escola, sim, que tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas, mas falava. Eu tinha um. Você tinha um amigo assim? Sim. Esse menino, na década de 80, quando a gente era criança, não estava no espectro. Nem eu sabia disso, porque hoje acredito que é feito um trabalho na escola, fala, ó, fulano tem autismo. Talvez você precise procurar ajuda para essa criança. E até os alunos saberem lidar com ele, entenderem ele. Porque isso é uma outra coisa super importante do espectro que a gente precisa falar agora. Porque na minha época ele sofria bullying, porque a gente julgava ele como alguém
Tipo, que... ele é todo estranho, todo quietão, todo pois isso. sabe? É isso. E aí o que Se aconteceu eu soubesse com esse que ele cara? tivesse um diagnóstico, ok, Talvez. tem um diagnóstico. E aí o que acontece com esse cara? Esse cara, ele foi lá, aos trancos e barrancos, se formou na escola, conheceu uma pessoa, formou uma família, teve um filho. E aí essa criança hoje vai para a escola com as mesmas características do pai, e a escola fala para o cara assim, ó, talvez o seu filho esteja no espectro. Aí ele leva o filho dele para fazer o teste, e a hora que ele chega com o filho dele para fazer o teste, o testador chega para ele e fala assim, amigo, talvez você devesse fazer o teste. Então o que está acontecendo muito nas famílias agora, que também aumenta o número, é o que a gente chama de diagnóstico tardio. O pai tem um diagnóstico. O pai também tem um diagnóstico. Com 50 anos de com idade. 50 anos de idade. E aí muita coisa faz sentido. Exato, Ele tudo fala, se encaixa. Gente, olha só. Então olha que louco, assim, ó, a gente tem uma... Vamos voltar para a história que a gente está falando de correlação. O Trump vai, semana passada, e publica um trabalho assim, ó. Aumentou o autismo, aumentou o Tilenol, e já chega isso à conclusão. explica isso. Mas a explicação que você deu de mudança do que é autismo é mais simples e mais eficiente para explicar o fenômeno. Aí a gente chega em outro ponto de método científico que você adora, chama navalha de Ockham. A explicação do a caixinha mudou já explica o aumento do número de casos de autismo? Pré-caixinha A caixinha do que é autismo mudou. Ok. Isso já explica o aumento do número de casos de autismo hoje? Por que eu estou procurando uma outra fonte? Então, tem outros objetivos por trás disso. Então, posso falar de autismo um pouquinho, que é um termo que me concerne? Pode. Então, vamos lá. O que a gente sabe hoje, Ruas? Que de 85% a 90% do autismo é explicado por genética. Então, a hora que eu faço a análise de famílias que têm autismo, a probabilidade de ter autismo naquela família é maior. Tá. E de 10% a 15% é explicado pelo ambiente. Que aí pode ser Tilenol, pode ser dor, pode ser um monte de coisa, certo? Certo. A gente ainda está tentando entender o que são esses 10% a 15%. Ainda é uma coisa que está sendo Ainda é uma estudada. coisa que está sendo estudada. E Tilenol é uma possibilidade. Então, o que aconteceu? Teve um estudo na Suécia que acompanhou 2,5 milhões de crianças. Você acha que isso é um bom número para fazer ciência? É um bom número É para um fazer bom ciência. número para fazer ciência, não é? E o que eles descobriram? Que mães... Então, como que era o experimento? Ou seja, foi feito já um experimento para saber Se Tilenol causa autismo. Ok. Tá? 2,5 milhões de crianças. Tá. Acompanhados até a idade adulta. 20 anos de trabalho. Certo? Ok. Então, o que eles faziam? Eles faziam pré-natal. E durante o pré-natal, eles faziam perguntas para as mães. E aí eles perguntavam, qual remédio você toma? Você tomou esse remédio? Você não tomou esse remédio? Então, todo mês a pessoa ia lá e fazia as perguntas. E daí, depois disso, depois que a criança nascia, você acompanhava a criança pelo sistema de saúde. Beleza? Beleza. Então, olha só que interessante. Eles tinham conjuntos de mães que tomaram Tilenol e conjuntos de mães que não tomaram Tilenol. E olha, eu vou te falar um dado muito importante, tá? Existe uma diferença significativa. Mães que tomaram Tilenol têm uma chance maior de ter filhos autistas do que mães que não tomaram. Ok. Ou seja, autismo Tilenol causa autismo, não é? Essa diferença é de 0,09%. Então, se uma mãe grávida tomar, a princípio, tá? Tomar Tilenol, a chance dela ter um filho autista é de 0,09%. E a mãe que não toma? Não, então, ela tem uma chance um pouquinho menor. Ah. Só que aí tem uma sacada. Ah. A hora que você corrige pela família, ou seja, a hora que você pega os dados e você considera os filhos que são irmãos, esse dado desaparece. Por quê? Porque o que explica o autismo é genética. Então o que aconteceu é que esse 0,09%, que não é nada, 0,09% é zero. Isso é um artefato estatístico, que a hora que você vai ver dentro das famílias, ele desaparece. Então, o que eu quero dizer com isso é, já tem um estudo que mostra que essa correlação que eles acharam não é causa para autismo. Você tem 2,5 milhões de crianças estudadas que mostram que essa relação não existe. Mas eles pegaram o estudo de estimação deles para encaixar na ideologia. E aí tem uma entrevista muito... Que é o estudo observacional. Não é que seja um estudo ruim, mas ele só está na primeira etapa das etapas de verificação.
E aí um Um jornal... estudo mais avançado na verificação é ignorado. É ignorado. E aí um jornal dos Estados Unidos vai entrevistar o cara que é responsável pelo estudo sueco. E aí ele fala assim, ó, a pessoa fala pra ele assim, ó, mas por que vocês acham que elas acharam essa relação? Aí ele fala assim, eu não sei. Eles deveriam ter conversado com cientistas. Aí a jornalista fala pro cara assim, mas eles conversaram com cientistas. Aí ele fala assim, então eu gostaria de saber por que eles escolheram o dado ruim para explicar o trabalho deles, certo? Aí, Carlos Duas, eu tenho uma sugestão para você. Eu tenho umas correlações aqui para mostrar para você que são muito legais. Vão na internet, vocês que estão assistindo a gente agora, entra na internet, escreve qual que é o nome? Correlações espúrias. Correlações espúrias. Isso. É sensacional, porque brinca com isso de pegar correlações muito doidas de coisas aleatórias que ocorrem no planeta, mas que elas andam juntas. Juntinhas. Como se uma causasse a outra. É uma ironia, é uma paródia ao correlação não é causa. Sim, eu vou ler uma aqui pra você. O número de filmes do Russell Crowe anda exatamente no mesmo gráfico que a satisfação dos clientes de um supermercado chamado Walgreens. Olha só, então, coincidência? Então, eu acho que não. Quando o Russell Crowe lança um filme, os caras ficam mais satisfeitos nesse supermercado. Especificamente nesse. Isso aí é quântico. Claro. Tem uma ligação entre os filmes do Russell Crowe e esse supermercado. Exatamente. Tem uma outra aqui que eu acho muito boa. A qualidade do ar na cidade de Vineland, New Jersey, anda exatamente no mesmo gráfico que o preço das ações da Warner Bros. Ou seja, quando as ações sobem... o ar tá bom. O ar tá ruim, o ar tá ruim. O ar tá ruim. Quando as ações caem, o ar fica bom. Isso, então se você olhar pro ar, você consegue ganhar dinheiro. Ou seja, se eu ver a previsão do tempo desse lugar aí, amanhã vai fazer, o ar vai ficar bom ou ruim. Exato. E aí eu vou investir nessa ação. Exatamente. Olha só, e eu gastando dinheiro com análise gráfica. Não, pra que você contratar algum profissional se você pode só olhar a qualidade do ar de Vineland? Tá? Vocês estão entendendo, gente, o conceito de correlação não é causa? É extremamente... Você quer mandar Não, tem mais um, só que eu gosto, que é o número de filmes do Nicolas Cage. Opa, importante. Essa é importante. Essa é informação importante. Anda exatamente junto com o número de fiscais de trânsito na Carolina do Norte. Na Dakota do Norte. Nicolas, vamos baixar o número de filmes. O número de filmes, porra. Eu tô sendo multado mais por causa do Nicolas Cage. Porque esse governo só quer saber de roubalheira. E é por causa dos filmes do Nicolas Cage que tem fiscal pra todo lado. Pra tomar multa. A indústria da multa é por causa do Nicolas Cage. As ONGs na Amazonas não é por causa do DiCaprio? Exato. A indústria da multa é por causa do Nicolas Cage. Mas isso na Dakota do Norte. Na Dakota do Norte. Especificamente. Porque eu não sei se em outros lugares tem essa correlação. Olha aí. Então isso que é o mais legal. E aí eu já passo para os seus exemplos, que cara, você tem um gráfico que explica exatamente outro gráfico. A sobreposição é 100%. É perfeito, né? Correlação. É perfeito. Só que a hora que você olha para esses gráficos, a hora que você olha para essa fórmula, você está esquecendo do que tá por trás. Cara, qual que é a relação entre um filme do Nicolas Cage e o número de marronzinho na rua? Aí você vai falar, não tem relação nenhuma. Exatamente. Assim como Tilenol e número de autismo. Exatamente. Esse é o nosso ponto, entende? Então, assim, a ideia desse vídeo era esclarecer isso para vocês, porque a pessoa que não entende muito como a ciência funciona, ela cai muito fácil. Ela cai muito fácil nisso. Ela vê duas coisas juntas e facilmente nós, seres humanos, fazemos falsas correlações na realidade em que nós vivemos. Então, uma vez que você compreenda isso, você consegue dar um passo atrás quando alguém chega para você e fala, olha, é por isso que isso ocorre. Você viu o que aconteceu junto? É por isso que isso ocorre. E aí você agora, não, opa, peraí, calma, será? Eu vi um vídeo dos 3 elementos que fala que correlação não é causa. Então agora você está um pouco mais vacinado intelectualmente quando isso chegar até o seu feed de rede social. Perfeito. E aí, para finalizarmos, eu queria mostrar, eu não sei se dá para mostrar a imagem, eu separei 2 imagens para mostrar que correlação não é causa. Então, gente, genial. Finalizando o nosso vídeo de hoje... o gato mais pesado do mundo. Isso é uma imagem, se você não entendeu até agora que correlação não é causa, essa imagem explica bem que correlação não é causa. Você chegou e viu isso. Opa, gente, será que esse gato esmagou esse telhado? É o gato mais pesado do mundo. É a correlação que você faz. Então não quer dizer que o gato causou isso. E tem uma segunda também,
muito boa, que é aí o cão que veio de um meteoro. É o cão do Super-Homem. Né? Muito bom. Versão dog caramelo do Correlação Não é Causa. Genial. Agora você entendeu e adicionou para um departamento cerebral que correlação não é causa. Perfeito. Meninos, vocês viram? O quê? O que, Camilinha? Eu não vi nada. Eu acho que eu vi, mas fala o que você viu que eu falo que eu acho que eu vi. Coisa nova da Lura. A Lura trazendo mais curso de graça para as pessoas. De graça, Carlos De Ruas. graça, É impressionante. De novo, uma parceria entre a Lura e o Google para você aprender um monte de ferramentas de IA diferentes para resolver os seus projetos em mais uma imersão Alura. Ok. Você vai fazer a inscrição no link que está aqui embaixo e você vai aprender a usar o Gemini, Google Workplace. De novo, Workspace. Peraí. Workspace. Ok. Você vai aprender N8N. Você vai aprender um monte de ferramentas muito legais para melhorar a sua produtividade. Canva. Ajudar com a sua criatividade, Carlos Ruas. Sim. Produtividade, criatividade, tudo isso pagando um total de R$0. Como assim? Você vai se inscrever aqui embaixo. Você vai fazer um curso da Alura de graça. Uma imersão da Alura de graça em parceria com o Google. R$0. Eu sabia da parceria, mas não sabia que era... R$0 e você ganha um certificado ainda que acaba o seu curso. É tentador. Sedutor. Gostei. De graça. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Hum. De graça, até injeção na testa ou só imersão da Alura? Eu acho que eu prefiro a imersão da Alura. Fácil, querido, fácil. Então tá bom. Então se você não quer tomar uma injeção na sua testa, clica no link que tá aqui embaixo, se inscreve e volta pro vídeo que tá legal demais. E repasse para 10 pessoas. Exatamente. Senão alguém vai entrar no seu quarto hoje à meia-noite e vai te dar uma injeção na testa. Perfeito. É isso. E pode voltar pro seu vídeo que tá legal, tenho certeza. É corrente, lembra disso? Lembro, claro. Funcionava. Não tinha nem IA na época. Os 3 elementos: dopamina, conhecimento para a sua vida. Excelente, não esquece de deixar seu like, porque existe uma relação entre você deixar like e o vídeo ser entregue. Sim. Então deixa o seu like, porque isso é verdade, a gente sabe que Exatamente. funciona. E se inscreve no canal. E tem uma correlação também que quanto menos as pessoas veem os 3 elementos, mais infelizes elas são. Mas daí é uma correlação negativa. Então... Porque a correlação pode ser positiva quando elas correm juntas, ou negativa quando uma influencia então, negativamente se eu fosse você, outra. eu continuava assistindo os 3 elementos. Exatamente. E até depois desse já vai para outro. Perfeito, né? Carlos Ruas. Exatamente. Gostou do papo? Gostei. Então, um beijão pra vocês, fiquem bem e até a próxima. É nóis. Tchau. Cara, se pode parar de fazer barulho, por favor? É de propósito isso. Vai ficar...